Acharam que eu não ia aparecer aqui, né? Mas antes tarde do que mais tarde. Acontece que no final de semana eu estive em São Paulo pro show do Emicida e eu não consegui gravar o vídeo antes, então por isso que ele tá saindo agora. E é por isso também que a minha voz tá um pouco rouca, porque eu fiquei cantando como uma desesperada. Mas estou aqui e vamos ao nosso semanário Mafim. Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Gé e eu não estou muito bem não, porque a semana passada a Marta e Fina me fizeram sofrer muito. Eu só não sofri mais do que essas duas, mas eu sofri bastante. E já começou na segunda-feira, porque a gente levou uma lapada no meio da cara que deixou todo mundo meio desconcertado, porque a nossa Serafina resolveu colocar um ponto final no casamento dela com a Marta. E eu gostaria de dar os parabéns aos roteiristas dessa novela, porque apesar de o término ter sido muito triste, ter doído muito, entregou falas belíssimas da Fina. A analogia que ela fez entre a história da boneca e a Marta foi uma das coisas mais bonitas e tristes que eu já ouvi. A Fina contou pra Marta uma história de que quando ela ia com a mãe dela em Toledo, ela sempre passava em frente a uma loja e via uma boneca muito bonita. Só que ela não podia ter essa boneca, então ela passava em frente a essa vitrine, olhava a boneca, mas ficava triste porque sabia que essa boneca nunca iria ser dela. E é assim que ela se sente com a Marta. E aí a Marta ficou completamente fora de eixo e a Fina ainda completou com um: Intenta ser feliz com tu marido. eu não sei como ela falou isso sem derramar uma lágrima, sem o queixo dela tremer. Sabe aquele queixo que treme quando o choro vai vir daquele jeito desesperado? Puta que pariu, essa cena foi muito intensa. Uma das cenas intensas essa semana, né? Semana passada, no caso. Semana retrasada, a Marta foi muito corajosa em falar pra Fina que ela poderia ser livre para amar sem tantos empecilhos, mas também tem que ser muito corajosa como a Fina para assumir que não tem outra alternativa a não ser terminar aquele relacionamento, porque mais uma vez só o amor não é suficiente. E aí a Fina volta lá para casa do pai dela para desfazer a cesta do piquenique. Eu gostaria de saber o que é que ela fez com tanta comida e com o vinho que ela comprou. Será que ela tomou o vinho no bico numa sarjeta qualquer? Se não fez isso, ela deveria. Mas ela tá lá desfazendo a cesta dela, o Isidro chega e fala: uai, que aconteceu com o piquenique? A Fina, ele foi cancelado. Aí o Isidro percebe que a filha não tá muito bem e pergunta: você tá bem? Ela fala: sim, mas eu preciso voltar pro trabalho. E aí ela tenta sair, mas o pai dela intercepta. E se na semana retrasada o Isidro não queria ouvir a filha falar sobre o relacionamento dela, agora ele demonstra um certo interesse, mas não pelo relacionamento em si, mas sim pela Fina, que aparenta não estar muito bem. E aí o Isidro começa a falar da mãe da Fina e foi mais um discurso que me deixou muito mexida. Ele fala que a mãe havia pedido para ele que, independentemente de qualquer coisa, o Isidro deveria cuidar da filha e fazê-la feliz. E aí, mais uma vez, o Isidro pede desculpa pelo jeito dele e por anteriormente não ter ouvido a filha. Pede desculpa também por ter sido um cabeça dura. Quem te viu, quem te vê, né, Isidro? Que a deusa te conserve assim. E aí, no final do discurso dele, ele pergunta: você está feliz? E aí a Fina fica meio assim e fala: não, isso vai passar, né? Essa chateação que ela tá sentindo vai passar. Ele fala: calma lá, não é assim. E aí ele fala que o que ele mais quer no mundo é que a Fina seja feliz, que ela merece ser feliz. E aí ele repete a pergunta: você está feliz? E a Fina não responde, porque se ela responder, ela vai começar a chorar descontroladamente. E aí o Isidro fica ali com ela um pouco, consolando do jeito que dá. E que bom que o Isidro e a Fina se acertaram, porque agora pelo menos ela tem um colo para onde ela pode correr e receber o afeto que ela tanto tá precisando. Você já faltou do trabalho por estar sofrendo de amor? Eu não. Embora tenha querido muito, não pude me dar esse luxo. Mas a Fina tirou um day off para chorar, e chorar muito, e chorar de soluçar. A Cláudia já está toda uniformizada, só ajeitando os últimos detalhes ali em frente ao espelho para começar a trabalhar. Ela vê que a Fina não moveu um cílio para sair da cama e fala: amiga, você vai se atrasar, Fina. Não estou me sentindo muito bem. E aí a Cláudia pergunta: o que é que
você tem, né? O que tá acontecendo? E a Fina fala que não está se sentindo muito bem, usa a ferida dela que tá cicatrizando, né? A da facada, como desculpa, fala que sente um pouco de dor. A Cláudia, que é toda desesperada, já fala que vai atrás do Jaime Beringer pra ele dar uma olhada nela. A Fina diz que não precisa, mas não dá nem tempo da Cláudia ouvir, porque ela sai desembestada do quarto atrás do Jaime. E aí ela tromba com a Carmen no meio do caminho, porque a Carmen queria conversar com ela, e a Cláudia fala: eu não posso porque eu preciso ir atrás do Dr. Beringer, porque a Fina não passou a noite muito bem. E aí, graças a deusa, a Carmen vai até o quarto da Fina pra saber como é que ela tá. Ela chega e percebe que a amiga tá só o paninho da cachorra de tão acabada. A Carmen pergunta: é outra ferida que tá doendo, né? E aí a Fina começa a chorar assim desesperadamente. Sabe quando a gente não consegue nem falar porque as lágrimas vão atropelando? A Fina tá desse jeito, ela não pode falar um A que ela já começa a chorar. Quando eu vi as cenas dos próximos capítulos que sempre aparecem, né? Eu vi a Fina se jogando na cama, assim, enquanto ela conversava com a Marta, eu falei: gente, que sapatão dramática, puta que pariu. Eu até dei uma risada porque eu achei assim muito engraçado, mas na verdade não foi engraçado, né? Foi bem trágico, mas era só o começo, né? Aquela cena era só um pequeno trecho de tudo que a coitada ia passar. Voltando à conversa entre a Fina e a Carmen pergunta se a Marta que terminou com a Fina responde que não, que ela que terminou porque era a única alternativa, porque ela não queria sofrer, mas que a dor que ela tá sentindo tá sendo insuportável. E aí a Carmen fala: mas amiga, vocês vão dar um jeito de continuar se vendo, vocês vão conseguir consertar isso. E aí eu pergunto: como que elas vão dar um jeito? Se o Jaime não dá um minuto de sossego, infelizmente, Carmen, tá muito difícil pra sua amiga. E aí a Fina fala: não tem jeito, não tem alternativa. E mais uma vez desaba a chorar. Ainda bem que agora a Fina não tá segurando essa marimba sozinha. Então a Cláudia foi até o corno, e aí, como ele é um bom trabalhador, ele gosta de fazer do serviço dele, ele foi até o quarto da Fina para saber como ela estava e como estava a ferida também. Não precisava, ele poderia ficar sossegado lá no dispensário, porque se fosse o caso de mexer na ferida, de precisar dar um ponto ou tirar um ponto, a Fina poderia fazer isso muito bem, porque ela fez em uma noite um avental para a esposa dela. Ela poderia muito bem se costurar se fosse preciso. E aí, como sempre, ele nem bate na porta para saber se pode entrar, e se bate, ele não espera ouvir um adelante. E aí ele entra, a Fina tá totalmente poucas ideias. Inclusive eu dei assim uma risada muito sincera, porque eles estão lá conversando, o Jaime tá tentando puxar assunto, e aí ele fala: porque tem algumas pessoas que por onde eu passei que não tinham dinheiro nem para comprar um termômetro e tal. Aí a Fina pergunta: nossa, mas como esses pais faziam para ver a temperatura dos filhos? Aí o Jaime fala: eles davam um beijo na testa, né? Mas você não quer que eu te beije. E aí ela faz uma cara assim maravilhosa e fala um não. E aí ele fala: é brincadeira, eu só queria mesmo quebrar o gelo, né, pra ver se a sua cara melhorava, mas nem assim. A cara da Fina só vai melhorar quando você for pro quinto dos infernos. Aí eu achei a cara da Fina muito engraçada. Gente, sapatonas que assistem esse vídeo, vocês poderiam nos presentear com um edit das bocas e caras que a Fina faz, porque são maravilhosas, sério, eu amo muito. E aí ele coloca o termômetro na Fina pra medir a temperatura. O termômetro não dá nenhuma alteração, porque o que a Fina está sentindo é dor sentimental, né? Mas aí ele pede: Fina, eu quero ver sua ferida. Ela fala: não precisa. Mas ele é médico, ele tá ali pra fazer o trabalho dele. Ele: Fina, é uma ordem. Aí a Fina levanta assim, ele dá uma olhada, pergunta se ela tá tomando algum remédio, e aí ela vai pra pegar o remédio na mesa de cabeceira, né, que tá dentro da gaveta. Ele fala: não se esforça, eu vou pegar. E aí quando ele abre, ele dá de cara com a edição de Madame Bovary que a Marta tinha levado pra Fina. Como ele é xereta, ele não pode simplesmente pegar o remédio, olhar e conversar com a Fina sobre o remédio. Ele pega o remédio, olha, vê o exemplar de Madame Bovary, pega e fala: é o mesmo exemplar que tem na casa do meu sogro. A Fina fala: foi a dona Marta que me emprestou pra passar o tempo. E aí os detalhes dessa cena são assim maravilhosos, porque eles entregam todos os sentimentos que a personagem está sentindo, sejam os momentos felizes, as angústias, os
desesperos, que é o que acontece com a Fina, porque quando o Jaime começa a falar sobre Madame Bovary e ele e a Fina começam a conversar, o livro passa a ser um gatilho para tudo que a Fina tá sentindo vir com muito mais força à superfície, e aí o olho dela ela começa a marejar, o peito dela começa a subir e a descer assim, aquela respiração acelerada, como se alguma coisa muito grave fosse acontecer, na verdade está acontecendo, né? E aí ela começa a ficar desesperada e levanta pra, sei lá, né, tomar um ar e ir ao banheiro, e aí acontece uma coisa que não precisava, que serviu só para machucar a Fina mais um pouco, porque ela levanta um pouco atrapalhada, falando que precisa ir ao banheiro, e aí quando ela abre a porta, quem que praticamente abre a porta junto com ela? Marta de la Reina, que foi ver como a empregada barra ex-amante dela está. E aí a Fina fica literalmente entre os dois. Isso foi alguma metáfora para que a Fina esteja no meio do relacionamento deles? Porque se foi, não funcionou, porque na verdade é o Jaime que tá no meio das duas. Quem está atrapalhando é o Jaime, não é a Fina. A Marta voltou ao quarto para saber como o sol e o céu dela estava, e essa cena me quebrou ao meio e depois me quebrou ao meio do meio, porque ela foi muito dolorosa. Sofrer por amor é uma coisa muito dolorosa. Sofrer por amor na frente do seu amor, na frente da boneca que você tanto deseja ter, mas não pode ter, é mais doloroso ainda. Eu gostaria de deixar um recado aqui para Alba Brunet. Muito obrigada por interpretar tão bem uma sapatão sofrendo por amor. Eu acho que eu nunca me senti tão representada na minha vida como eu estou vendo agora, porque, assim, o jeito que a Fina sofreu me remeteu a alguns momentos da minha vida. Assim, algumas pessoas podem ter achado exagerado, mas assim, não tem como você medir o sofrimento de uma pessoa ou falar que se sofre por amor assim ou assado. Cada ser humano é um universo, então cada pessoa vai sofrer de um jeito, e eu, infelizmente, já sofri como a Fina, e nem foi pela uma Marta de la Reina. Isso que é o pior. Mas enfim, então a Marta vai até o quarto da Fina para ver como ela está, e a Marta fala: eu posso entrar, Fina, faz o que você quiser, mas eu preferiria que você não tivesse vindo. A Marta entra, fecha a porta, senta na cama, e aí a Marta: Fina, você precisa se recompor. A Fina: eu não posso. A Marta: você precisa voltar a ser o que você era antes. Ela: não dá, Marta, eu não consigo, eu quero desaparecer, eu quero sumir, eu quero ir para longe daqui, a única coisa que me prende é o meu pai, eu não consigo te ter diante de mim, eu não consigo te olhar. Ela coloca tudo pra fora, absolutamente tudo que ela tá sentindo, e eu achei interessante a Fina falar pra Marta justamente a forma como ela tava se sentindo, porque só a Marta pra entender tudo aquilo que tá passando nela. É uma situação extremamente vulnerável, mas eu achei muito corajoso a Fina desaguar tudo que ela tava sentindo. E aí a Marta fala: nós somos fortes. A Fina fala: eu não sou forte. Ai, que dó, gente, eu tô rindo assim de desespero, porque foi muito difícil assistir essa cena. E a Fina fala: eu não sou como você consegue manter a compostura, e às vezes eu até me questiono se você se importa. A Marta fala: eu fui acostumada a me manter assim, né, me manter firme desde pequena, então pra mim é fácil fingir. E a gente sabe que a Marta se importa muito, e ela vai demonstrar isso nas cenas a seguir. E aí a Marta vai embora, a Fina fica chorando na cama, e aí a Fina solta um ai ali, que é tipo assim: eu não aguento mais sentir o que eu tô sentindo, que tá parecendo até ser uma dor física, sabe? Quando você diz um ai daquela coisa incômoda que tá causando dor, é a Fina nesse momento. Depois de um dia complicado no trabalho, obviamente que não foi só pelo trabalho, a Marta está de volta à casa do pai dela, lendo um livro, enquanto o corno está fazendo anotações de trabalho. E aí a Marta olha assim e fala: é a minha caneta? É a minha caneta que você tá usando? Aí o Jaime fala: sim, eu achei a minha caneta de manhã, então eu peguei a sua. E aí isso é o estopim para Marta ter um momento assim de catarse, que eu acho que terão outros momentos assim, porque a coitada tá guardando muita coisa nela, então ela vai explodir algumas vezes ainda, inclusive na semana passada, né, teve 2 momentos assim incríveis, esse e um outro que eu vou comentar mais lá pra frente. Mas aí a Marta toma a caneta da mão dele e fala: por que você pega as minhas coisas sem permissão? As canetas são coisas muito pessoais, você poderia ter estragado a minha caneta. O desquerido não entendeu a braveza da Marta
Marta e falou: o que é seu é meu, o que é meu é seu, porque nós somos casados. E aí a Marta fala: só porque nós somos casados você pode pegar as minhas coisas sem permissão? E aí vocês entenderam que vai além de uma caneta, né? Antes fosse só a caneta. E a Marta falou uma coisa que foi assim, fenomenal, e mais uma vez uma coisa que doeu, porque a gente sabe que ela tá falando sobre a Fina. E eu vou ler essa frase porque eu quero que ela saia exatamente como a Marta falou. Mesmo sendo um casal, tem coisas que são só minhas, mesmo que você as tenha tirado de mim só com a sua presença. Não está sendo fácil. Tem mais alguma coisa pra falar? Não tem. E aí, uns vídeos atrás, eu tinha sugerido que a Marta e a Carmen se tornassem amigas, né? Depois do que aconteceu com a Fina. Mas agora que a Marta magoou a amiga da Carmen, pode ser que essa amizade do Pop nunca surja. Até porque a Marta e a Carmen deram uma tretada por causa disso. Porque a Carmen foi defender a amiga dela. A Marta e a Carmen estão ali na loja. Parece que já dá pra fechar e tal. E a Marta pergunta pra Carmen como a Fina está, mas a Carmen não consegue responder porque o Isidro vai até a loja perguntar sobre a filha, porque ele tá preocupado, né, já que ela não foi trabalhar. E aí a Marta fala: não, ela tá bem, o Jaime foi cuidar dela, pode ficar despreocupado. O Isidro fica assim, né, e vai embora. E aí a Marta e a Carmen ficam sozinhas de novo. A Marta chama a Carmen e a Carmen, assim, ela não tá muito à vontade de ficar na presença da Marta, mas como a Marta continua sendo a chefe dela, então ela pergunta pra dona Marta se tem mais alguma coisa ali da loja pra fazer. A Marta fala: não, na verdade, talvez você já esteja sabendo sobre a Fina e eu. E aí a Carmen discretamente diz que sim, que já tá sabendo do rompimento. A Marta fala: a Fina precisa de ajuda, ela precisa ser amparada, mas eu sou a última pessoa que ela quer ver pela frente, então, por favor, eu te peço, eu te imploro, cuide da Fina por mim. E aí a Carmen fala: términos são dolorosos, né, principalmente quando são definitivos. Aí a Marta: foi a Fina que te falou isso, né, que é definitivo? A Carmen não responde. Ela começa a falar algumas coisas que a Marta não gostou muito, mas assim, né, são só os fatos. Ela fala que a Marta sabia que aquilo poderia acontecer, né, aquele rompimento, porque a Marta é casada, que ela provavelmente não pensou num futuro com a Fina como a Fina havia pensado. E aí a Marta fala uma coisa que eu não gostei muito, porque parece que ela quis tirar um pouco o dela da reta, que ela falou: a Fina é uma mulher adulta e ela sabe tomar decisões por ela mesma. A Marta não está errada, mas a forma como ela falou deu a entender que ela estava querendo se eximir um pouco da culpa de tudo que estava acontecendo. Se você concorda ou não comigo, comenta aqui embaixo. Aí a Carmen fala: mas uma pessoa quando está apaixonada é incapaz de discernir o que é adequado ou não para ela. Mentiu? Não mentiu, porque a gente quando está apaixonada, a gente fica meio a bublé das ideias, né? O raciocínio, o negócio de pensar com o cérebro, ele é um pouco prejudicado. A Carmen, inclusive, fala: digo por experiência própria. E eu, por experiência própria, também concordo com a Carmen. Fina, então, resolve voltar pro trabalho, porque boletos não se pagam com lágrimas, né? Infelizmente, porque senão ela poderia pagar os boletos da colônia inteira, de tanto que ela chorou. E aí, no horário do lanche, ela vai lá ali na cantina do Gaspar e se depara com uma festinha surpresa, né? Tá o pai, né? O Gaspar, a Carmen, umas figurantes. E aí eu confesso que a faixa eu achei de uma breguice, mas eu achei fofo também. Então assim, né? O brega às vezes é fofo e o fofo às vezes é brega. E aí essa festinha ela deixa uma coisa assim muito clara, que enquanto a Fina tem festinha, tem pai visitando, tem a amiga preocupada, a Marta não tem ninguém, ela tá sozinha. A única pessoa que ela tinha era a Fina, que era a esposa, a confidente, a amiga. E agora quem ela tem? Um copo de conhaque e só. Mas as coisas nesse aspecto vão dar uma melhorada. E aí a Fina tá lá toda cercada das pessoas e conversando e comendo. Aí o Isidro começa a fazer um discurso sobre como a Fina é importante, que ela merece ser feliz. A Marta aparece ali na cantina, mas ela não pode entrar, porque se ela entrar vai gerar um climão. E aí gerando o climão, o Isidro vai juntar 2 com 2 e vai saber que a causa do sofrimento da Fina é a dona Marta. Então a Marta fica ali na porta mesmo, olhando
vendo tudo. Ela dá um certo sorriso assim de alívio por saber que a Fina já tá melhor, né? Porque já voltou a trabalhar e que a Fina não tá sozinha, que ela tem pessoas ali que se preocupam com ela. E aí a Marta só fica ali olhando, o semblante dela começa a ficar entristecido, né? Ela tá olhando e morrendo por dentro aos poucos. Porque ela queria participar daquele momento, mas não pode. E aí ela dá meia volta e sai. E o outfit da Marta, meu Deus, essa mulher é muito elegante. E o outfit dela todo de preto porque ela tá de luto, né, pelo fim do relacionamento dela. E aí depois a Fina vai até o pai agradecer pela festa e aproveita para dizer para ele que percebe que ele fica aliviado dela ter terminado o relacionamento, porque assim ela não precisa medir as palavras que usa com ele e ele também não precisa disfarçar o incômodo dele em ouvir que ela tá, né, falando sobre o relacionamento dela. A Fina é sincera e diz que aquela ferida sentimental que ela tá sentindo vai demorar para se curar, mas quando ela se curar, ela quer encontrar uma outra pessoa que a acompanhe e que mesmo que seja difícil para o Isidro aceitar que ele tem uma filha diferente, ela vai continuar sendo a lésbica futurista sapatona convicta que ela é. Na verdade, a Fina falou que ela vai continuar amando da maneira que ela ama, que significa a mesma coisa que eu falei. E o Isidro ouve tudo sem interromper a filha, sem fazer cara feia, ele simplesmente ouve. Isso é muito bonito. Você permitir que a pessoa fale sem interromper e sem querer dar a sua opinião, o seu ponto de vista, sem que a pessoa tenha terminado o que ela tá falando. Ele tá mudando, gente. O Isidro, ele tá mudando pra melhor. Protejam ele, por favor, galera das Sônias da Liberdade. Deixa ele com a gente, leva o Damian e o Jaime e deixa ele. Ninguém se importa com o Damian e com o Jaime, mas com o Isidro a gente voltou a se importar. E o Isidro, mais uma vez, tem uma fala muito bonita. Ele fala sobre a morte, que ele quer aproveitar cada dia como se fosse o último e que ele vai ficar tranquilo quando chegar a hora dele, porque ele vai saber que a filha dele tá sendo parada e tá recebendo muito amor. E aí, ouvindo tudo isso, a Fina até se lembrou de sorrir. Gente, eu amo o texto dessa novela de verdade. Eu amo tanto que eu tô até pensando em começar a assistir a novela completa, porque os diálogos, eles são muito bons. Tem uma música da Pitty que chama Água Contida e um dos versos dela fala assim: toda mágoa velada é água parada e uma hora transborda. Isso vai se encaixar muito no momento que eu vou comentar em breve. Enquanto a Fina come empanadas com o pai, recebe amor e sorri, pensa já num futuro coloridinho, o pau tá torando lá na casa grande. A família de la Reina está ali à mesa, né? O Andrés com a Maria, a esposa dele, o Damian, a Marta ao lado do corno. E aí o Damian começa a puxar assunto com o genro dele, fala sobre um caso de apendicite que apareceu no dispensário, enquanto a Marta não interage com nenhum deles. Ela está extremamente quieta, focada ali dentro dela. Ela mal se mexe ali, porque parece que se ela fizer algum movimento brusco, alguma coisa muito grandiosa vai acontecer, que é o que acontece, porque do absoluto nada a Marta começa a chorar descontroladamente. E aí todo mundo assusta e pergunta o que é que tá acontecendo, e aí ela começa a chorar ainda mais e sai da mesa. O Jaime pergunta: Marta, o que é que tá acontecendo? Ela me deixa em paz e sai. E aí a Maria fala: eu vou atrás dela. O Damian fala: não precisa, porque quando ela fica assim, ela prefere ficar sozinha. E ninguém vai atrás dela, nem o corno. Que porra de marido é esse? Não que se ele fosse atrás ia adiantar alguma coisa, porque a Marta ia chorar muito mais. Mas assim, demonstre preocupação. Você não é um marido, você não tá querendo consertar o casamento, vai atrás da sua esposa, vai saber o que é que tá acontecendo, mas ninguém vai. Ninguém desobedece esse insuportável do Damian. E ninguém também percebeu que a Marta já não estava bem. Era totalmente visível que a Marta só estava de corpo ali, porque a alma dela, o pensamento dela estava lá em Lesca, num passado que ela sente muita saudade. Eu fiquei muito brava com esse momento, porque tava todo mundo muito preocupado com as suas coisas e com a apendicite, e ninguém percebeu que tava acontecendo alguma coisa ali com ela. A única pessoa assim que depois parece que deu um clique e falou: eu vou atrás da minha irmã, foi o Andrés. Ele usou a desculpa de que ele tinha já, né, que sair para resolver coisas do trabalho. Ele vai atrás da Marta, encontra a Marta no jardim, belíssimo,
belíssimo. A piscina tá podre, né? Puro foco da dengue. Mas o jardim tá maravilhoso. E aí a Marta tá ali sentada no sol, olhando nada, pensando em tudo, só deixando as lágrimas virem. O Andrés senta ali ao lado da Marta, pergunta o que é que ela tem. Ela, sem pestanejar, responde: eu estou vivendo uma vida que eu não quero. E a Marta, ela respondeu rápido porque ela se sente confortável ali com o Andrés, já que aparentemente ele é de fato a única família que ele tem. A Marta fala que os de la Reina não são uma família, que eles são um clã. Eu achei essa definição perfeita para essa família. Ela fala: a gente não se percebe, a gente não conversa, sabe? É tudo muito frio, tudo muito automático. E aí eles começam a conversar e pareciam que eles só precisavam de uma oportunidade para poder se reconectar. O Andrés também fala de algumas insatisfações dele, fala que a vida tá passando e ele tá ali vendendo perfume. E eu gostei muito dessa conversa dos dois, porque a Marta conseguiu falar um pouco das coisas que ela tava sentindo. Obviamente não ainda se bem, assim, não, eu ia falar não o principal, porque, né, eu ia falar não da Fina, mas, assim, o casamento também é um ponto principal ali, porque tá atravancando a vida dela, né? Então ela conseguiu falar uma coisa principal, não a outra principal, e agora ela tem, né, um ponto de apoio, ela não tá mais sozinha. Eu gosto do Andrés, eu acho ele fofo. O meu único problema é que ele senta como se ele tivesse com os ovos inchados. Esse é o meu único problema com ele. E essa conversa dos dois, pra mim, foi importante porque eu consegui entender como o nome de la Reina é realmente importante e realmente tem muito peso ali, né, naquele espaço. Coitada da Marta, se ela chamasse Marta da Silva, Marta dos Santos, a vida dela seria muito mais fácil. Mas ela foi nascer numa de la Reina, né, agora é ela que lute, coitada. E aí mais tarde os dois voltam a ter uma outra conversa. O Andrés tá ali no escritório mexendo algumas coisas, a Marta tá passando, assusta com ele. Achei engraçado o susto dela. E aí ela: eu não te vi aí. Ele fala: você tá melhor? Ela fala: melhor. Ele: mas você chorou de novo, né? Ela é a mulher de gelo, pelo jeito chora bastante. Aí a Marta tá querendo sair, ele fala: calma, senta aqui, vamos conversar. E ele fala: Marta, por que que a gente deixa de fazer as coisas pelas quais nós somos apaixonados? É porque a vida exige muito, né, Andrés? A vida exige demais. Se tá difícil pra você que é herdeiro não fazer as coisas pelas quais você é apaixonado, imagina pra gente da classe proletária, né? E aí ele relembra algumas coisas que eles gostavam de fazer, tipo, ele gostava muito de pintar. Ele pergunta pra Marta por que é que ela parou de escrever. Aí a Marta: nossa, como você se lembra disso? Nem eu me lembrava. Eles começam a conversar. O Andrés comenta que voltou a desenhar e que pra ele foi libertador e fala: você deveria escrever também. Ela: eu não vou ter tempo de escrever. Aí ele levanta, abre uma gaveta ali da mesa e fala: toma, pra você voltar a escrever. A Marta fica toda emocionada. Ela reluta um pouco e pergunta: nossa, por que é que você está tão empenhado, né, em deixá-la bem? E ele fala: é porque eu quero te ver feliz, eu vou fazer tudo que for possível para isso acontecer. Andrés, sabe o que é que você pode fazer pela felicidade da sua irmã? Você sabe? Eu vou deixar aí no ar, tá? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, pensa mais um pouquinho que vocês vão saber onde é que eu quero chegar. Não bastando tudo que a gente sofreu essa semana, Marta e Fina fecham a sexta-feira com um gostinho de dor e sofrimento. A Serafina está ali desperdiçando produto, porque pelo jeito ela quer dar prejuízo para a empresa, porque ela quer se vingar. E aí a Marta chega, e antes da Fina olhar pra Marta, ela já sabe que é a Marta que tá chegando pelo barulho do salto. E aí as duas se veem, a Marta pergunta: como é que você está? A Fina: quem tá perguntando, a minha chefe ou a minha ex-amante? Precisava dessa punhalada? Não precisava. Marta fala: tem diferença? Fina: sim, porque pra minha chefe eu nunca falaria que eu não consigo dormir porque eu não consigo parar de pensar nela, que eu sentia que nada poderia dar errado quando nós duas estávamos juntas e que eu me sentia a pessoa mais viva do mundo quando ela me abraçava. E aí depois a Fina dá uma resposta menos emocional, mas que causa um pouco mais de dor porque envolve aquela coisa de seguir em frente, né? Aí ela pergunta pra Marta como é que a Marta está. A Marta usa do mesmo recurso e fala: é a minha empregada que está perguntando ou a minha ex-amante? E a Marta responde: uma de la Reina jamais se mostraria vulnerável. E a outra resposta dela foi um pouco dolorosa, porque ela fala e que a resposta como ex-amante jamais resolveria as coisas. Doeu.
Doeu e não foi pouco. E aí elas ficam ali naquele clima. A Fina fala que não se arrepende de nada do que viveu. A Marta diz que guarda com muito amor e carinho as coisas que elas viveram. E aí as duas são tiradas daquela atmosfera porque a Carmen chega. A Carmen faz até uma cara tipo assim, putz, eu tinha que vir aqui logo agora. A Fina tá aqui, a Carmen tá de trás do balcão. A Marta chega e fala, Carmen, eu vou voltar a fazer as minhas visitas em Madrid. Ela olha pra Fina e continua, e eu quero que você vá comigo. E aí a Fina sente o impacto daquela frase, e eu sinto o impacto daquela frase, e eu fico, puta que pariu, a Fina, puta que pariu. E aí a Fina sai. E aí a Carmen, ela só se vê obrigada a concordar, né, com a chefe dela. Difícil, né? Muito difícil, porque Madrid é extremamente emblemático para as duas. Modificar isso é como se fosse mais uma afirmação de que as duas jamais voltariam, mas elas vão voltar. Eu não sei quando, ninguém sabe, né, na verdade. Talvez elas já saibam. Ou não. Mas eu espero que não seja no capítulo 120, porque tem muito chão. E por que o capítulo 120? Porque a Marta Belmonte, como quem não quer nada, postou a foto do roteiro, achando que não ia dar em nada. Mas o fandom é assim, um negócio extraordinário. E viu ali que tinha uma fala da Fina pra Marta que era o eu te comeria a beijos, eu acho. Então pra Fina ter falado isso é porque as duas estão de boa, mas esperar até o capítulo 120 para as duas voltar, a gente vai sofrer muito, meu Deus. Eu só queria, sabe o que eu queria? De verdade, eu gostaria muito que tivesse uma cena em que a Marta e a Fina ainda estão nesse contexto de separação, mas estão extremamente saudosas, fisicamente saudosas também. E aí acontece que as duas não resistem ao que elas estão sentindo e se beijam e sei lá, vou imaginar uma cena aqui, as duas podem estar ali na loja, depois do expediente terminado, os trabalhadores da fábrica, tá todo mundo nas suas casas já, todo mundo já foi embora, só ficou a Marta e a Fina, e aí estão todas as portas devidamente trancadas, e aí as duas estão ali, naquele clima, extremamente saudosas, extremamente cheias de tesão, e aí as duas se beijam loucamente, já que tá tudo trancado, só estão as duas ali, as duas transam no chão do estoque, ou se não, no escritório, né, porque a gente tem uma burguesa ali, o chão do estoque talvez seja um pouco demais para ela. E aí as duas vão pro escritório e matam essa saudade de uma maneira absurda, cheia de amor, saudade e tesão, mas cientes de que, né, terminou para sempre. Nossa, seria assim extremamente significativo. Então, chegamos às últimas cenas da semana e a Marta começa a usar o presente que o irmão deu para ela. Ela está ali no escritório, à meia luz, e a gente vai ouvindo através da narração dela o que ela tá escrevendo. Obviamente que é sobre o que ela tá sentindo em relação ao término, é sobre a Fina. Ela fala que ela sente a vida dela se acabando depois que ela está se afastando dela, né? Ela, no caso, a Fina, está se afastando da Marta. E durante essa cena eu até pensei que fosse começar a tocar Cecília de Ana Vitória, porque a trilha sonora é muito parecida com os acordes de Cecília. Eu fiquei assim, o que? Seu olho despencou de mim? Não reconheço a sua voz? Não sei mais te chamar de amor? Parece. Depois vocês reparem e comentem aqui pra ver se eu tô muito louca, mas é porque pra mim parece demais. Enfim. E aí a gente poderia ter muito mais de Marta falando sobre os seus sentimentos, mas aí o Jaime aparece porque ele quer tirar satisfação com a Marta sobre o que é que está acontecendo com ela. E aí ele chega, a Marta não é muito receptiva, ele também não se mostra muito amigável, ele pergunta, né, o que é que está acontecendo, mas dá pra perceber que ele não tá preocupado com a Marta em si, ele tá preocupado com o casamento só, ele quer o casamento, a instituição, ele não quer a esposa dele. E aí ele fala que a Marta tá irracível, uma palavra que eu não ouço há milênios e que significa uma pessoa que se irrita com muita facilidade. E eu queria saber como que não se irrita com facilidade com um encosto desse, como o Jaime. Nem o Alexandre da novela Viagem é tão insuportável quanto o Jaime, que não dá um minuto de paz, não deixa a Marta respirar. E aí os dois começam a discutir, o corno fala que decidiu ficar, né, lá em Toledo, na colônia, por ela, e a Marta fala, mas você nem me consultou. Ele, que consulta? Eu sou o seu esposo.
Gente, conversar pra quê, né? Conversar para que se eu, enquanto homem, posso decidir absolutamente tudo sobre a minha vida, sobre o meu casamento e sobre a minha esposa. Ah, pelo amor de Deus. E aí a discussão começa a crescer, ele pergunta o que é que mudou, o que é que ele perdeu, ele tá diante de uma estranha, o que aconteceu que parece que a mulher dele não o suporta. E aí a Marta fala, você perdeu tudo, você perdeu as minhas tristezas, as minhas alegrias, os meus sorrisos, a minha ascensão na empresa, você perdeu absolutamente tudo. E aí ele fala, eu só quero te ajudar, mas você decidiu me tirar da sua vida. A Marta fala, você não pode me ajudar. E aí ele, bem dramático, fecha a discussão com, pues entonces está claro que yo soy tu principal problema. e a Marta tá errada, porque o Jaime pode ajudar sim. Sabe como ele pode ajudar? Jogando na boca de um tubarão. Assim ele ajudaria, tão simples. E aí, depois de tudo isso que aconteceu, depois dessa semana intensa e depois do que vem acontecendo desde que o corno chegou, faz sentido Jaime Berenguer pedir um filho a Marta de la Reina? Faz sentido? Não faz sentido, mas é isso que aconteceu nessa segunda-feira depois que esse vídeo foi ao ar. Eu não tenho adjetivo suficiente para atribuir a esse homem, eu juro pela Safo, eu não consigo expressar tudo que eu sinto de raiva por ele. Puta que, gente, como pode, como que faz sentido na cabeça dele ele pedir um filho diante de tudo que está acontecendo? A última coisa que ele tinha que pedir é um filho, porque filho não salva casamento, coitado dessa criança. E eu acho que esse filho não vem aí. Eu espero que não venha aí, porém eu tenho um pouco de medo, porque vai que os roteiristas queiram fazer a gente passar mais raiva do que a gente já tá passando. Eu tenho fé que não, mas a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Mas vamos confiar que pelo bem dessa criança e pelo bem de Mafim e pelo bem do fandom Mafim, isso não vai acontecer. E antes de ir embora, eu quero comentar duas coisas. A primeira é uma teoria e é uma coisa ruim, obviamente, pra Marta, né? Porque a Sapatão só se fode. Então, o Jaime, ele tá meio esquisitinho. Teve uma cena aí que ele tá lá no dispensário, que ele tá com a visão meio turva, assim, né? Meio estranho. E aí, estão falando que o Jaime vai perder a visão. O meu ponto aqui não é de jeito nenhum a possível cegueira dele, caso ele fique cego, mas acontece que se o corno tiver qualquer questão de saúde que demande atenção por um curto ou longo tempo, quem vai ser o responsável por cuidar dele? Responsável no caso. A esposa, porque na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E nessa, quem que vai ficar na merda, vai continuar na merda? A esposa da Marta, a Serafina. Se isso acontecer, eu juro que eu saio daqui da minha casa e eu vou a pé na Antena 3. Se tiver mais gente que quer ir comigo, a gente consegue fechar uma van e vai todo mundo. Lá ter uma conversa tete a tete com os roteiristas. A segunda coisa que eu quero comentar é que, assim, acompanhar casal enquanto está ao ar é uma experiência, assim, maravilhosa, porque as sapatonas, as sáficas, estão todas de luto no Twitter e decidiram expressar isso por meio de fotos preto e branco e colocando luto no nome ali, né, no Twitter. E isso atingiu, assim, um patamar tão grande que até a Marta Belmonte mudou a foto dela para preto e branco. Essa mulher não é maravilhosa? Marta, você é a maioral. Bom, eu já falei demais hoje, né? Já expressei toda a minha raiva, minha tristeza, então vou nessa. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, comenta o que você achou da semana passada. Não se esqueça de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal, de chamar mais amigas para conhecer Mafim e para conhecer o nosso semanário Mafim. A gente se vê no próximo vídeo, no horário habitual. Um beijo, tchau!